Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Você já se perguntou, pesquisou, já parou para pensar em todas as lutas que as mulheres ao longo da história tiveram para que a sociedade desfrutasse hoje dessas conquistas? Mesmo assim, marcas do machismo e reflexos de uma sociedade extremamente patriarcal perpetuam até hoje e causam sofrimento. Hoje, trataremos em especial das questões relacionadas a elas e ao mercado. Elas, sim, mulheres, plurais, subjetivas, potência, que carregam pesos diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes. Para ilustrar e introduzir melhor o que estamos dizendo, ouça os seguintes fatos. No Brasil, as mulheres recebem aproximadamente 70% do salário dos homens, mesmo que elas desempenhem as mesmas tarefas. Em maioria, os cargos de chefia são ocupados por homens. As mulheres são sempre associadas a profissões que mantêm o seu papel social de cuidadora. Isso faz com que elas tenham cargas exaustivas de dupla jornada, que muitas vezes tiram da mulher os seus desejos profissionais, as excluem e as adoecem. Quando levantamos pautas como a inserção das mulheres no mercado de trabalho, devemos nos atentar às diversas nuances que fazem as mulheres pessoas diferentes em condições e necessidades. Onde estão as mulheres pretas no mercado de trabalho? Estão no subemprego, nos baixos salários e nesse cenário que dia a dia se agrava mais. Enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito de trabalhar, as mulheres pretas já estavam lá, de uma forma escravocrata, sofrendo as consequências do racismo, que fez com que sua luta pela inserção de forma justa e remunerada fosse ainda mais complicada, como é até hoje no presente momento. Olá, meu nome é Nino Rose, tenho 60 anos, sou mãe preta, solo, de 7 filhos. Oi, boa noite, meu nome é Rosilene, tenho 42 anos e estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu vim de uma família muito pobre, comecei a trabalhar muito nova, desde os 13 anos. A gente teve que sair de casa para poder trabalhar, né, para ajudar em casa. Por mais que eu tenha estudado, eu tive dificuldades de conseguir um emprego e tive que trabalhar de faxineira, trabalhar em cozinha para poder sustentar os meus 7 filhos. Sabemos que essa é a realidade de muitas mulheres pretas no Brasil. Nós precisamos de quebrar esse preconceito que mulher preta só pode trabalhar em cozinha, em faxina. Nós precisamos de vencer esse preconceito. Era muito difícil essa época, uns 30 anos atrás, né? E por eu ser negra, infelizmente a gente passava por situações desagradáveis, né? Talvez a gente não se sentia, porque, vamos supor, esse tempo atrás a gente não se sentia humilhada de verdade, mas se fosse hoje, talvez seria diferente e a gente teria mais oportunidade, porque a gente deixou de realizar sonhos, estudar, talvez por causa da nossa cor, por ser negra, porque as pessoas que a gente trabalhava não davam oportunidade para a gente trabalhar, para a gente estudar, né? Porque eles achavam que não valia a pena, que nós estávamos ali era só para trabalhar. Não tinha horário nenhum, nem de dormir. Então, era humilhante isso, na verdade. A gente trabalhava, tinha que dormir na casa, não tinha horário para descansar, era praticamente 24 horas. A gente falava que queria estudar, mas eles não davam oportunidade para a gente estudar. Então, hoje em dia, nós
por ser negro, perder muita oportunidade de ter um estudo, de realizar o sonho que a gente queria como eu queria, né? Então eu não tive essa oportunidade em questão de ter saído cedo de casa para trabalhar, para ajudar a família. E eu me senti também, pode ser, seria a minha cor, que eles achavam que a gente não tinha muita oportunidade de trabalho e a gente trabalhava como escravos, na verdade. Nós, mulheres pretas, empoderadas, precisamos de ocupar mais espaço de destaque. Viva as mulheres pretas! Com esse relato, conseguimos escancarar de forma mais precisa o quanto precisamos de mais programas governamentais que trabalhem em prol à empregalização de mulheres pretas de todas as idades, como forma de combater esse processo de exclusão e opressão social. Sendo assim, que tal falarmos também sobre os segmentos de idade que diferenciam essas mulheres? O mercado pode ser bem imparcial quando falamos de meninas mais jovens e de mulheres mais velhas. Nesse momento, ocorre muitas das vezes a desvalorização da mulher em sua capacidade, seja por ter uma idade mais avançada, aos olhos da sociedade, vista como atrasada, ou ser muito nova, podendo assim ser taxada de diversas coisas, como ingênua e inexperiente, por exemplo. Lembrando que nos referimos a mulheres jovens, não estamos falando de trabalho infantil. Esta que também é uma terrível problemática a ser combatida. O trabalho infantil no geral é muito complexo, pois é aí que pode vir a ocorrer os primeiros abusos. Nos impressiona ainda mais o fato de ter um percentual maior de meninas nessa situação de vulnerabilidade do que de meninos. É muito importante discutir as causas adjacentes a essa prática e o que podemos fazer enquanto sociedade. Mulheres mais velhas são fortemente discriminadas no mercado de trabalho e podem encontrar barreiras na procura de um emprego. Mesmo que seja qualificada, tenha habilidades e experiência. Elas nem sempre são vistas por sua intelectualidade. Reconhecendo o valor da contribuição de meninas mais novas e de mulheres mais velhas, podemos construir, assim, ambientes mais equitativos. Oi, espero que estejam todos bem. Eu sou a Amanda, tenho 23 anos. Agora são aproximadamente 8h30 da noite, eu acabei de chegar do trabalho. Bom, quando me convidaram para falar um pouquinho aqui para vocês, eu confesso que eu fiquei bastante reflexiva, tá? Atualmente eu faço engenharia biomédica em uma faculdade aqui de São Paulo, chamada Unifesp. E eu trabalho na Siemens, que é uma multinacional alemã, mais especificamente na Siemens Healthineers, fabricante de equipamentos médicos. E eu entrei lá aproximadamente 2 anos atrás, entrei para a área que eu atuo atualmente. Ainda atuo, né? E eu entrei e me vi em uma área de aproximadamente 8 pessoas ali, de ligação direta, né? E nenhuma mulher. Então, no início, eu acho que a melhor definição é susto, sabe? Eu entrei e tomei um susto. E quando eu entrei, eu escutei assim, olha, só ter homens não foi uma coisa que a gente escolheu, foi uma coisa que aconteceu. Mas a gente quer mudar, a gente tá aberto a mudanças, a gente quer mulheres na equipe. Só que eu acho que no começo a gente fica pensando assim, será que vocês querem mesmo? Ou será que só tá indo todo mundo ali conforme a banda toca? É modinha, vamos criar programas de inclusão, vamos incluir mais mulheres pretas, mais mães, enfim. E hoje, tá, só para contextualizar, eu já vivi as mais diversas situações aí, desde chegar em uma mesa de jantar com um cliente e só ter homens, em uma mesa de 15 pessoas só ter você de mulher, e piadinhas como, nossa, sua mãe sabe que você está trabalhando, nossa, você conseguiu, olha só, você é diferenciada. E aí a gente para pra pensar. E o que fica é que se é para causar impacto, que a gente siga causando muito impacto, tá? Que a gente siga fazendo cada vez mais a diferença e se colocando onde quer que seja. E independente da situação, do cargo, lugar, enfim. E que a gente siga realmente causando impacto. Que a gente consiga cada vez mais causar impacto, se é isso que é necessário, sabe? Para finalizar, eu vou deixar uma fotinha aqui, não sei exatamente onde, para que a gente veja e reflita juntos.
e trabalhe para mudar essa realidade que infelizmente nos rodeia aí atualmente, tá bom? Beijo grande, se cuidem. Oi pessoal, meu nome é Rosimeire, eu tenho 51 anos, desde os 19 anos eu trabalho com departamento pessoal. Nesse meu atual emprego eu já estou há 20 anos, retornando de uma gestação. Né? Eu tive uma certa dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, porque nos contatos que eu tive retorno, uma das pessoas que me retornou, ela simplesmente ao telefone, passando os meus dados, obviamente, ela me disse que eu estava velha. Na época eu tinha 31 anos, né? Dos dados que foram passados a ela, eu tive que falar a minha idade, e ela simplesmente virou para mim e falou que eu já estava velha para o mercado de trabalho. Então eu tive esse agravante, né, para retornar ao mercado de trabalho, que me deixou um pouco frustrada, preocupada, né? E o segundo agravante antes disso, e não menos importante, foi porque quando a minha filha já estava com 4 meses de idade, meu marido já começou a fazer uma certa pressãozinha para que eu retornasse ao mercado de trabalho, porque as despesas de casa já estavam assim ficando difíceis para ele suprir sozinho, né? Então assim, tive a pressão do marido e tive a pressão, obviamente, do mercado de trabalho. E quando a minha filha estava com 7 para 8 meses, eu consegui retornar ao mercado de trabalho. Não nesse emprego que eu estou hoje, mas fiquei pouco tempo lá, e agora nesse meu atual emprego, que também é na área de departamento pessoal em escritório de contabilidade, já estou há exatos 20 anos. O mercado de trabalho já sendo um âmbito muito cruel para as mulheres, quando se trata de mulheres trans, isso se agrava ainda mais, pois além do machismo, essas mulheres são atingidas também pela transfobia. A maior parte dessas mulheres não possui algum tipo de formação, fazendo com que muitas acabem recorrendo a empregos informais. Então, apenas 6% dessas mulheres apresentam atualmente um emprego formal. Os reflexos de uma sociedade patriarcal é visto também em meio às pessoas trans, sendo mais fácil para homens trans conseguir emprego do que mulheres trans. Com toda essa problemática, as mulheres trans estão sempre colocadas à margem da sociedade, sem seus direitos garantidos de uma forma igualitária, como deveria ser. Oi, turma de psicologia. Eu fui para os Estados Unidos em 1970 com 20 anos. Fiquei lá 14 anos, lá eu passava por americana. Na Europa, eu passava por alemã. Então, infelizmente, tem esse negócio de altura, loura, branca. Infelizmente, entendeu? Eu conheço vários casos, várias travestis que passaram super mal na vida, que dá pena. Eu sou uma travesti de 74 anos. O que eu tinha que passar, eu já passei. Eu falo, gente, tem que estudar. Tem que ter cultura, tem que ter tudo, porque senão você não consegue nada. Um viado sem cultura, infelizmente tem muitos sem cultura. Eu sofri preconceito sim. Beijo, 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 Morgana Brasil. Tem útero, tem possibilidade de gestar. Tem possibilidade de precisar de estar afastada. Mas virou mãe, filho passa mal, tem urgências e é sempre a prioridade. Não sei se isso vai ser bom para o nosso rendimento. Esse é o desconforto e a insegurança que as empresas têm. Reflexos de um não olhar para o ser, para a mulher, para o seu próprio excesso de cobrança por produtividade e para o que é político. A maternidade é um grande desafio na vida das mulheres, em todos os ângulos. Na vida profissional, isso é ainda mais vívido. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, consta-se que, dentre 247 mil mães, 50% delas foram demitidas após o período de licença da maternidade. São diversos os recortes que diferenciam as mães na vida profissional, como o meio que ela está inserida, em qual tipo de emprego ela trabalha, sua escolaridade, se ela possui ou não uma rede de apoio. A maternidade solo é imensa no Brasil. Só no ano de 2022 foi constatado mais de 55 mil registros de crianças sem o nome do pai, fora todos aqueles que são pais apenas no papel. Essas mulheres lutam dia após dia para dar conta desse mundo nas costas.
adoecem e muitas vezes não trabalham em condições que mantêm a sua saúde ilesa. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Luciana, tenho 49 anos, sou psicopedagoga. Vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha história, né? Da minha primeira gestação, onde eu fazia parte do mercado de trabalho. Fui mãe solteira, morava com a minha mãe na época e eu trabalhava de 9 às 19 horas. A minha gravidez foi uma gravidez de risco devido a uma diabetes que eu descobri alguns anos antes, né, de engravidar. Então, eu tive que sair de licença um mês antes. Consequentemente, eu voltei a trabalhar quando a minha filha tinha apenas 3 meses de vida. Não é fácil, né? A gente fica com aquele apertinho no peito, né, com aquela saudade diária. Mas eu tive o privilégio, né, de ter uma rede de apoio maravilhosa, né? Eu morava com a minha mãe na época, então a minha mãe se propôs a tomar conta da minha filha para eu ir trabalhar. Como o meu horário de trabalho era um horário de trabalho intenso, né, extenso, era de 9 às 19, que é o horário da Savassi, minha filha começou a perceber que eu não chegava, né, até ela dormir novamente. Então, ela começou a me acordar de madrugada, ela até brincava, ela abria meu olhinho e falava, ei, mamãe acordou, querendo brincar de madrugada. Aí eu tive a estratégia, tive que dar um jeito, pensei nessa estratégia e deu super certo. Então, eu ia no meu horário de almoço, né, eu morava no Gutierrez com a minha mãe e trabalhava na Savassi. Então, eu ia nesse horário de almoço para ela poder me ver, para ela poder brincar comigo um pouco, né? E pra gente matar um pouco dessa saudade que é intensa, né? Quando você tem um bebezinho, o que você mais quer é estar perto dele. Mas a gente também precisa de trabalhar, né? Que vimos, percebemos que a mulher sofre em todos os âmbitos, cada uma com seus desprivilégios. E a psicologia, enquanto ciência e profissão, deve estar sempre atualizada do que está acontecendo socialmente com mulheres, pois é dessa forma que será prestado o melhor acolhimento. E então nós ficamos por aqui, mas deixamos o lembrete de que consumir conteúdos de caráter informativo, como esse documentário, é importante para se orientar e orientar o mundo sobre a sociedade e as mudanças que ainda precisam ser feitas. Desejamos ecoar as vozes das que vieram antes de nós, ocupar os espaços e empoderar as que ainda virão. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar.